Olá, turma! Mais uma vez aqui em Pausa para o Direito. Recentemente estudamos na disciplina de Direitos Reais o assunto que envolvia a posse e a propriedade dos efeitos jurídicos desses dois institutos. Hoje, dando sequência a esse assunto, iremos abordar os direitos reais na coisa alheia e será através do artigo 1225 do Código Civil que norteará a respeito do tema de hoje. Veremos também que uma melhor definição para os direitos reais na coisa alheia é que o direito sobre a coisa alheia como o direito de receber, por meio de norma jurídica, a permissão de seu proprietário para usá-la ou tê-la como se fosse sua, conforme a lei prevê. Os direitos reais na coisa alheia é o conjunto de relações jurídicas reais que tem como objeto um bem de propriedade de outro. Também iremos ver a classificação de outros direitos contidos nos direitos reais da coisa alheia. Veremos a superfície, a servidão, usufruto, uso, habitação, concessão de uso especial para morar, concessão do direito real de uso, direito de laje, penhor, anticrese, hipoteca, alienação fiduciária e promessas de compra e venda. A superfície é um direito real sobre um terreno conferido a uma pessoa, que é o superficiário, a fim de que nele possa ou construir ou plantar, a título gratuito ou oneroso. O objeto dela sempre será o bem imóvel e ela se caracteriza por conferir ao titular o direito de edificar ou semear na superfície do terreno, usufruindo do que vier a construir ou a plantar. O superficiário, ele terá o direito de usufruir apenas da superfície do imóvel. Ele não poderá utilizar o subsolo, a não ser que esse subsolo seja inerente ao objeto da concessão. Boa noite, meu nome é Ilmar e eu estarei falando hoje sobre servidão. Servidão é a utilidade de um prédio dominante a um prédio serviente. Ele está localizado no artigo 1378 do Código Civil. Servidão pode ser classificado como administrativo ou como serviço. O administrativo, por exemplo, pode ser feito com a prefeitura, quando ele limita o distanciamento da sua calçada para a sua casa. Ou quando você compra um terreno na orla e ele determina a altura que pode ser feito aquele prédio, já que na praia não pode existir sombra. E o já o de serviço, que é feito pelo Código Civil, que a gente vai falar, ele é feito ou por contrato ou por testamento. O servidão, ele pode ser dividido também em rústico ou urbano. O rústico é quando acontece na zona rural e já o urbano na cidade, na zona urbana. E a servidão também é dividida em contínua e descontínua. A contínua, não necessariamente você precisa fazer algo para que ela possa existir, pois ela já existe. Um exemplo é a servidão de escoamento, quando você mora em um prédio e o escoamento da sua água passa pelo prédio vizinho. Você necessariamente fez algo para que isso possa ter existido. Ele já existia por si só, pois quando você comprou o prédio, já existia essa servidão. E já a servidão descontínua, você necessariamente precisa de uma ação, expressar sua ação para que aquela servidão seja feita. Por exemplo, a servidão de passagem. Você expressa que necessita daquela passagem e assim é feita a servidão. A servidão também pode ser dividida em positiva e negativa. A positiva depende do fazer. Por exemplo, a servidão de fontes. Você precisa ir até o prédio do vizinho buscar água. Então, você tem que ir. E já a servidão negativa é de não fazer. Por exemplo, quando você compra determinado terreno em um local que tenha paisagens
e ali você quer fazer um resort, e ali você não quer que corte as árvores, destrua aquela natureza que ali está em volta. Então você faz uma servidão de paisagem, e ali não pode cortar as árvores. E por último, não menos importante, é a servidão aparente e não aparente. A aparente é aquela que você consegue perceber, ver. Por exemplo, a servidão de passagem. Você consegue enxergar que existe uma servidão de passagem naquele local. E já a servidão de não aparente é aquela que você não consegue ver olho especificamente. Por exemplo, você necessita de um documento para comprovar que naquele determinado local tem uma servidão duta, uma servidão de escoamento de água. Então, você necessita de algum documento para que possa estar te comprovando isso. Muito obrigada e boa noite. Usufruto é o direito real sobre coisas alheias, conferindo ao usufrutuário a capacidade de usar as utilidades e os frutos do bem, ainda que não seja o proprietário. O usufruto tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte dos frutos e utilidades. São características do usufruto: inalienabilidade, intransmissibilidade, insuscetível de penhora e temporariedade. O usufrutuário tem direitos e deveres. Ele tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Quando o usuário recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Deveres do usufrutuário. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará causão fidejussória ou real, se lhe exigir o dono de velar-lhes para a conservação e entregá-lo o fim do usufruto. Não é obrigada a causão doador que se reservar o usufruto da coisa doada. O uso é o direito de servir-se da coisa na medida das necessidades próprias e da família, sem dela retirar as vantagens, diferentemente do usufruto, em que o usufrutuário ele retira das coisas todas as utilidades que ela pode produzir e o usuário não. São aplicáveis ao uso disposições relativas ao usufruto. Olá, turma, boa noite. Olá, professora Fabiana. Hoje eu vim falar para vocês aqui do direito real de habitação. O direito real de habitação está contido no artigo 1414 do Código Civil, onde lá se define que o direito real de habitação é o direito de habitar gratuitamente casa alheia, utilizando como sua residência e de sua família. O titular desse direito de habitação, ele não pode emprestar e nem alugar residência. Ele só pode ocupar a residência como sua e de sua família. Se o direito de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer uma delas que habite a residência não precisará pagar aluguel. Para começar, digamos que a primeira característica é que ele é um direito personalíssimo, ou seja, é intransferível. Também não comporta aluguel ou empréstimo. E também é temporário, a exemplo do que a gente vê lá no uso, que não tem estabelecido nenhum dia nem uma hora que vai acabar, mas sabemos que vai acabar. Outras características também do direito de habitação é que ele pode ser plural e gratuito. No plural, o direito pode ser definido para várias pessoas, pode ser determinado para várias pessoas. E o gratuito, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Ele pode ser gratuito, possui um caráter assistencial. Ele é um direito com a função de ajudar alguém que esteja precisando e não tem, portanto, o objetivo de lucrar com aquele imóvel. Agora vamos ver as formas de instituição do direito de habitação. Ele pode ser por determinação legal, que é o direito do cônjuge sobrevivente de habitar a residência familiar. Ele também pode ser instituído por ato de vontade, ou seja, contrato ou testamento.
Podemos também ver mais uma forma de instituição do direito de habitação, que está dissolvida na Lei 9.278/96, artigo 5º, parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá o direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência familiar. Então, desta forma, temos as duas previsões legais, quanto aquela aplicável para o matrimônio e quanto aquela aplicável para a união estável. Então, como eu havia dito antes, resguarda-se o direito do cônjuge sobrevivente, artigo 1831 do Código Civil. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Falar sobre o direito promitente do comprador do imóvel, onde vamos analisar do que se trata esse assunto. No artigo 1417 do Código Civil, se diz: mediante promessa de compra e venda em que se não compactuou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, o adquirente, promitente, comprador, tem o direito real da aquisição do imóvel, chamado pelos autores como direito real de aquisição, que surge quando duas partes, o vendedor e o comprador, eles celebram um contrato de promessa de compra e de venda, sem cláusula de arrependimento, que deve ser levado ao cartório para um registro de como registro do imóvel, Uma vez realizada essa promessa desses termos, o comprador ele assume os direitos e deveres obrigacionais e adquire direitos reais sobre este imóvel. Mesmo se tratando de um contrato de promessa, se exige a capacidade das partes, a legitimidade e capacidade de realizar o negócio. O comprador ele deve pagar. O direito real de aquisição ele surge quando um contrato preliminar, quando as partes entram em acordo para vender determinada coisa, e se faz o contrato preliminar que não se precisa de uma promessa antes do contrato de aquisição definitivo. Se diz no artigo 462 até o 466 em relação a essa promessa. O direito real de aquisição ele surge com um contrato. Ele deve ser por um documento público ou particular. Ele deve ser escrito. Sem este contrato, não surge esse direito promitente do comprador do imóvel. Se o contrato não mostra a irretratabilidade, não será possível se arrepender. Se faz necessário uma cláusula expressa proibindo a retratação, o arrependimento daquela pessoa em relação à compra daquele imóvel. Esse direito ele é somente sobre os imóveis. Se for outro bem, não gera esse direito promitente ao comprador. É indispensável esse registro do documento em cartório enquanto esse direito não se concretizar de forma documental. Será apenas um contrato de obrigações e não um contrato real de aquisição, pois o real de aquisição só nasce com o registro. Caso o promitente comprador seja lesado após o pagamento, mesmo que o contrato real já registrado, ele pode exercer o direito de sequela e retomar ao imóvel, Como se diz no artigo 1418, o promitente o disposto do instrumento preliminar. E se houver uma recusa, requerer ao juiz a adjudiciação do imóvel. Ele pode exigir a terceiros e a vendedor, essa outorga da escritura definitiva. Se houver o recurso, ele pode exigir a outorga. O promitente podendo